Oi, professora Bel. Esse é o meu experimento de FACS 3 e eu consegui fazer funcionar depois de muito ter dado errado. E eu vou mostrar passo a passo como eu fiz, da onde eu tirei os componentes e como eu montei toda essa base, toda essa estrutura. Primeiro, eu fui na 1001 e fiz umas comprinhas. Comprei uma pilha tamanho médio, uma fita isolante que eu nem usei no final. Comprei um cabo maleva também de 4 milímetros de cobre. Ele estava encapado, então eu tive que desencapar, usei um estilete para isso. E eu fui cortando o encapamento com o estilete e puxando o fio. Porém, eu fui interrompida por um grave acidente. E elogiada gentilmente pelo meu irmão. Ai, é muito tanso, cara. Essa foi a minha história triste desse experimento. Eu tive que parar depois porque sangrou bastante. Aí eu desenrolei todo o fio e tirei um dos componentes para eu poder fazer a minha bobina. Eu fui desenrolando pedacinho por pedacinho, que ele estava todo enrolado. Depois eu enrolei na pilha e fiz a minha primeira bobina. Primeira porque eu fiz outras e porque, né, nunca dá certo de primeira. Eu enrolei todo na pilha, depois eu tirei, né, para fazer as voltas. Aí fiz o acabamento, enrolei as pontinhas no lado da bobina para fazer as perninhas dela. E aí ficou desse jeito a minha bobina. Para conseguir o ímã do meu experimento, eu peguei uma caixinha de som velha do meu pai, tirei a capinha, desparafusei o alto-falante dela, pedi pro meu namorado fazer isso porque eu não estava com muita habilidade, eu não estava conseguindo tirar, então ele desparafusou para mim. Desplugou o alto-falante e ali a gente já consegue ver o nosso ímã, né, que vai ser usado para o experimento. E aí tá o nosso ímã. Depois disso eu peguei a bobina, peguei uma tábua que meu pai usa para colocar os espetos de assar carne, peguei esses ferrinhos que eu achei numa caixa de materiais do meu pai, não precisei de muito, só lixei eles e entortei essa pontinha com um alicate e assim fiz essa voltinha, né? Lixei para que pudesse passar corrente nele. Peguei essa almofadinha de fone de ouvido para eu posicionar a pilha, cortei um pedaço de balão, uma faixa de balão, para posicionar ao redor da pilha, para que eles pudessem fixar os fiozinhos que iam conectar os polos da pilha até a bobina. Peguei uns elastiquinhos de cabelo, coloquei em volta da pilha, tentei dar 2 voltas para que ficasse um pouco melhor fixado. E assim ficou a minha pilha. Esses fiozinhos eu também encontrei nas coisas do meu pai e tirei de um fone de ouvido. Posicionei nos 2 polos da pilha, cada fiozinho. E aí eu posicionei a pilha na almofadinha. E conectei os fios no aramezinho. Depois de conectados, eu peguei a bobina e testei. E não deu certo, infelizmente. Foi bem frustrante. Aí eu tive que recorrer à super caixa de materiais do meu pai. E lá eu encontrei um transformador. E dentro tinha uma bobina com fio esmaltado. Fio de cobre esmaltado. Aí eu consegui tirar a bobina, né? Eu peguei um alicate e cortei com bastante dificuldade, porque para mim foi bem difícil usar essas ferramentas que eu nunca tinha usado na vida. Sim, eu consegui desconectar a bobina do transformador. É um transformador velho de, sei lá, dos anos 90 que meu pai tem. Minha mãe odeia aquela caixa. Como eu não consegui desconectar a bobina desse negócio de ferro, eu tive que tirar pacientemente o fio, passar por dentro, puxar do outro lado. E assim eu fui fazendo, até que eu conseguisse quantidade suficiente de fio para que eu pudesse fazer uma nova bobina, já que aquela não tinha dado certo. Aí eu fiz todo o processo de novo, posicionei o fio na pilha, enrolei em volta da pilha para fazer minha nova bobina, né? Tirei o fio da pilha, montei a minha bobina,
Peguei as pontinhas do fio de novo, enrolei nas laterais da bobina e fiz as perninhas da bobina, desse jeito. E assim ficou minha nova bobina. Eu raspei o esmalte do fio de um dos lados apenas da bobina das duas perninhas, porque eu descobri que o problema da minha bobina não ter funcionado era o fio não era esmaltado. Não precisei de muito esforço, só posicionei a bobina e posicionei o ímã e ele já funcionou. E esse foi meu experimento de fax.